galera. Vamos lá, vamos entrar, galera, aí. Mais uma live, mais uma entrevista. Vamos lá. Bom dia, galera que tá entrando aí. Bom dia. Muito obrigado por estar comigo aqui de novo. Bom dia, galera. Olha aí a galera chegando. Pink Floyd. Vamos lá. E aí? Como está sendo seus dias? Escreve pra gente. Tá legal as lives? Já tá lá no YouTube, hein? A minha, a do Fábio, a do Cadu. Hoje nós vamos entrevistar aí o Gabriel. Tivemos uma troca de última hora em função de um probleminha de saúde com a esposa do Gustavo. Então vamos entrevistar o comandante Gabriel. Isso aí. Vamos lá, deixa a galera entrar aí. Vamos botar o cronômetro aqui. Curte um pouquinho o som aí. Chama a galera, clica no aviãozinho e chama a galera. Vamos lá, cada um chama 5. Não custa nada, clica no aviãozinho e chama a galera. Fazer mais uma live show de bola aqui, mais uma entrevista da nossa série Entrevistas de Sucesso. Já já o Gabriel entra aí. Cadê você? Sejam bem-vindos! Mais uma live de sucesso. O Gabi tá se conectando aí. Fala, aí, meu. Como é que você tá, irmão? Beleza, Pink Floyd já veio, hein? Pô, aí sim, hein? Chama a galera, clica no aviãozinho aí. Exatamente, vou compartilhar com o pessoal aqui, ó. Vamos lá. Compartilha aí, compartilha todo mundo aí. 1 minutinho, 2 minutos a gente começa. Carrega o coraçãozinho, chama a galera que a live vai ser show de bola. Chamei uma galera aqui, vai ser top hoje, hein? Vai ser lá, vamos lá. Vamos bater o 100 hoje, né? A gente não bateu na segunda. Temos que bater, pô. Hoje a gente vai bater 100 pessoas e no final eu vou sortear o manual de recursos humanos. Aí sim, hein? 100 perguntas de RH. Vai lá. Top demais. E aí? Lembrando aí que nós trocamos aí hoje o Gabriel pelo Gustavo, né? Gustavo, pois é. Ganharam um presente hoje. Mentira. Parceiro é assim, a gente já um pega o lugar do outro, né? Pega. Cara, a gente não tem tempo ruim. Deu problema com a gente sempre busca fazer do limão uma limonada, como eu falei pra ti, né, Scott? Eu acho que se adaptar nos momentos difíceis, resolver problema. Empreendedor é um cara bom de resolver problema. Tem que gostar de problema. Vamos começar nossa brincadeira aqui. Nossa brincadeira aqui. Gabs, seguinte, eu vou conduzir a tua entrevista aí. A ideia é que eles também conheçam um pouco mais a tua história, se inspirem na tua história, modelem a tua história, assim que a gente está conduzindo as demais entrevistas. Perfeito. Então, começando agora, vamos lá, galera, mais uns 30 segundos para vocês chamarem a galera. Clica no aviãozinho, cada um chama 5 e a gente vai começar a nossa entrevista em 20 segundos. Show, exatamente. Vamos lá, 20 segundos. Ó, vou chamar mais gente aqui, ó. O Matheus tá chamando aqui, tô com o Matheus aqui também. Isso aí, chama aí. Vamos convidar a galera aqui, geral. Vamos lá, 3 minutos, tá valendo. Começando a entrevista agora com Gabriel Cardoso. Gabriel, começa falando pra gente seu nome, idade, aonde você nasceu. Perfeito. Vamos lá, então, né? As perguntinhas padrões aí para as pessoas se conhecerem um pouquinho mais. Eu gosto de ser chamado de Gabriel Fly, até explicar o motivo, né? Porque a aviação, ela mudou a minha vida. A aviação, ela foi um marco, porque na aviação que eu descobri o porquê que eu nasci. Porque eu acho que tem 2 momentos na nossa vida. Quando a gente nasce e quando a gente descobre por que a gente nasceu. E a aviação, ela me inspirou muito, cara, a fazer muita coisa, inclusive a empreender. A aviação foi um dos grandes combustíveis na minha vida para empreender. Porque eu entendi que o empreendedorismo está muito ligado a você conectar a tua paixão, aquilo que você acredita para o mundo, com o negócio. Se você cria um negócio só para ganhar dinheiro, cara, normalmente você vai desistir. Então, eu tô com 27 anos agora, sou de Curitiba e descobri nesses últimos... Nasci em Curitiba mesmo, exatamente. Descobri Então, vamos lá, vamos fazer uma timeline aqui. Perfeito. Com quantos anos você pensou em aviação? Onde a aviação entrou na sua vida lá no começo? Da onde ela veio?
Ó, vamos lá, é bem até curioso, porque eu lembrei, eu estava fazendo a minha história, uma coisa até que você me ensinou e eu aprendi muito, é sobre escrever nossa história. Desde quando a gente lembra lá atrás, quando a gente era pequenininho. E eu lembro que a escola que eu estudei, ela me levou no aeroporto quando eu tinha uns 9, 8 anos de idade. E eu lembro que essa experiência me marcou muito, foi uma experiência assim que eu me senti Aeroporto de Bacaxeri ou já o do Afonso Afonso Pena? Pena, do Afonso Pena, no Olha, Internacional. né? Eu tinha 9 anos de idade, eu vi aquilo lá, cara, eu olhava aqueles aviões, aquilo pareceu pra mim, cara, de outro planeta. E eu lembro que lá eu fui picado pelo bichinho da aviação. Legal. Nove Lá, anos. lá, 9 anos. isso lá ficou uma marca. E meu pai e minha família não tinha condições de levar a gente para voar de avião, era muito caro, cara, a nossa realidade era muito difícil. Exato. Realmente, meu pai trabalhava no almoço para pagar a janta. Então, para levar a gente para voar, tudo não tinha condições. Só com 14 anos de idade, depois de muita insistência com meu pai, eu consegui convencer ele a comprar uma passagem de Curitiba para São Paulo. Legal, legal. E aí foi pela Ocean Air, na época o Fokker 100 ainda, Poxa, né? cara. Poker 100, que O Fokker legal. 100, cara. Eu lembro que eu entrei naquilo lá, cara, a hora que eu entrei no avião, eu me senti numa espaçonave, cara. Que Eu legal, falei que assim, legal. cara, o que que é isso, cara? Esse negócio aqui vai me levar lá pra cima. Pô, um sonho que eu sempre tive, eu sempre vi os aviões de longe. E, cara, quando eu fiz esse voo de Curitiba pra São Paulo no Fokker 100, com aquele barulhão daquela turbina do Fokker 100, cara, aquilo virou uma música na minha cabeça. Aquela Que turbina. legal, cara. Que Aquilo ali legal, que ficou legal. uma marca pra mim, assim, de, cara, isso aqui é incrível e eu preciso ter mais acesso a isso. Eu preciso entender mais sobre aviação. Cara, Tipo, isso aqui ali você falou, é isso que eu quero. é isso que eu quero. Foi ali que eu senti que eu ia me realizar se eu me conectasse à aviação. Eu senti que 14 a anos. 14 anos de idade foi que eu tive essa experiência prática. Desde ali, cara, nunca mais parei de pensar em avião. O jogo, comprei o Flight Simulator, fiquei viciado uns 6 anos direto só no Flight Simulator, dos 14 até os meus 20 anos, até eu ter condição de começar a voar, era Flight Simulator. Conheci pilotos no Brasil inteiro. Cara, a gente fazia voo internacional no Flight Quer Simulator, dizer, ficava 10. você mergulhou no mundo virtual, no mundo do videogame, ou Isso. seja, olha que legal, galera, a história do Gabs, É, a história dele, porque muitos de vocês talvez hoje vão assistir essa live ao vivo ou em algum dia, é, porque ela está gravada lá no YouTube, e vai entender sim. que lá da criança foi É. construindo esse sonho. Então você já era comandante virtualmente. Total. Eu tinha 3 mil horas de voo, já fiz voo internacional, voava 380. Já Legal, dos legal, 14 legal, aos legal. 20 anos, eu cheguei até a simular empresária virtual. Nesses ambientes virtuais, você consegue simular tudo. A gente simulava Sim, todos os sim, sim. procedimentos, toda a programação do voo. Eu tive até uma experiência real, quando eu estava com 19 anos, que eu entrei no avião da Azul e o comandante me deixou programar o voo, mostrando para ele que eu aprendi tudo virtualmente. Então eu Cara, que consegui. show, bicho, que show. Sim. Olha que legal. A aviação virtual, ela é incrível, Scott, porque é um mundo, inclusive o simulador. O simulador ele é um mundo que, se você aproveitar muito bem ele, você consegue ter um diferencial competitivo muito grande depois quando você começa a estudar aviação. Tanto que Olha a quando... sacada, pessoal. Olha a sacada para quem quer ser Total, piloto, para quem quer começar a carreira, para quem é jovem. De repente a gente tem adolescente assistindo esse vídeo, vai ter total. jovem nesse vídeo, a gente vai indicar para os filhos das pessoas que estão assistindo aqui, né? Repete isso pra gente. Esse momento seu virtual, essa Perfeito. experiência de videogame que fez você Isso. hoje, teoricamente, tá tudo ligado, né? Tudo ligado. Foi o videogame que mudou a minha vida como empresário, como piloto. Então, graças a uma paixão, que no tempo de jogar, eu podia estar jogando um jogo de violência, eu estava jogando um jogo que estava realizando um propósito meu, que era de voar. E graças a esse jogo, cara, eu posso dizer que eu devo muito hoje. Eu tenho muitos amigos pilotos e comandantes, eu tenho vários negócios relacionados à aviação. Graças a uma... Sem contar que o jogo, com certeza também, já vou adiantar aqui um pouquinho, mas você segura um pouco para falar, Por favor. te trouxe uma boa base para o idioma, não tenho dúvida disso. Total. Cara, duas coisas que me trouxe. Eu lembro que eu comecei a fazer faculdade de aviação e o professor falava, eu falava, cara, mas isso eu já sei, no 737 que eu piloto no simulador, cara, a gente faz operação muito mais complexa que essa. Então o professor da faculdade explicando, eu conseguia, antes dele falar, eu já sabia o que ele ia falar. Porque eu levava tão a sério a simulação, que para mim a simulação era como se eu estivesse trabalhando mesmo. Tanto é que cara, eu assumia a responsabilidade. Ah, eu tenho que esperar os passageiros embarcar. Eu fazia exatamente o procedimento que um comandante e um piloto Que show, faz. cara, que Por show, quê? que show, Porque eu que show essa encaro que, história. se você simular isso de maneira mais realista possível,
quando você chegar depois com o inglês ou com a parte técnica de piloto ou comissário, vai ser muito mais fácil, você vai entender. Porque Porque, na verdade, já tá imagino... na mente, né? Igual o Ayrton Senna falava, a corrida começa na minha mente, eu monto a corrida na minha mente, eu monto as curvas na minha mente. Ayrton Senna já falava isso. Perfeito. E quando eu fazia voo com passageiro, eu lembro que eu fechava o olho, eu começava a imaginar tudo que o comandante estava fazendo. Ah, o piloto agora está reduzindo aqui, está programando isso, está programando aquilo. Eu lembrava de eu ali no Flight Simulator com 737, programando tudo e lembrando cada etapa do que ele estava fazendo. Isso me trouxe uma sensação, quando eu estava com o passageiro, eu sentia que eu estava pilotando o avião também. Que show, cara, que show. Aí você tomou a decisão de estudar a área. Então você entrou na universidade com quantos anos? Eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos quando eu entrei na universidade. Beleza. No curso de pilotagem profissional de aeronaves, não podia ser diferente, né? De legal, ciências legal, aeronáuticas. legal. Tá, e vamos lá. Assim, você não é um cara que veio de uma família, a gente sabe, não é um cara que veio de uma família milionária, entendeu? Não, Você ao ralou contrário. muito para conseguir fazer Total. o plano da faculdade, essas coisas Total. todas. E junto com a faculdade, já veio um pouco o lado, porque, pessoal, para quem está assistindo aqui agora, sejam muito bem-vindos. Esse é o Gabriel Fly, Gabriel Cardoso, ele está contando a história dele. Um menino jovem que começou aí com 9 anos, foi no aeroporto a primeira vez com a escola, depois Sim. com 14 teve meu primeiro voo no Fokker 100 e começou a brincar de simulador, de Flight Simulator, 8 anos brincando com isso, já praticamente era um comandante virtual. Entrou na universidade, né, por conta disso, para fazer isso agora real, mas primeiro teve todo mundo virtual na cabeça. Perfeito. E aí, aonde que entra esse seu lado empreendedor? Porque eu te convidei também muito por isso, para eles entenderem que eu posso ser empreendedor jovem, posso ser comandante, posso ser comissário, empreendedor também. Totalmente. Então, até se conecta essa história da seguinte maneira. Desde que eu era pequeno, eu lembro muito aí a gente relacionar o que você fazia quando você era pequeno para descobrir a tua paixão, né? Eu lembro que eu brincava de vender mercadinho com a minha irmã. Eu pegava as comidas de casa do armário e eu criava um mercadinho e eu vendia para ela com dinheiro imaginário e com dinheiro de papel. Então, eu já tinha essa vontade de empreender quando eu tinha 5, 6 anos de idade que eu fazia isso. A gente criou até uma biblioteca, a gente pegava a minha avó, ela tem uma biblioteca lá na casa dela, e né, que graças a Deus a gente teve um padrasto, um avodrasto muito bom financeiramente, que graças a ele a gente conseguiu ter uma condição um pouquinho melhor. Mas tinha uma biblioteca lá e eu lembro que a gente simulava que eu era o cara da biblioteca e eu alugava livro para ela também. Então, desde pequeno, eu já tinha essa vontade de vender. Já foi desenvolvendo aqui dentro, né? Essa vontade de vender, trocar, né? Isso, já foi desenvolvendo. E quando eu juntei a paixão da aviação com a paixão de empreender, eu falei, cara, eu posso ter os dois. Porque chegou um momento da minha vida que eu pensava assim, eu tenho que escolher um ou outro. E eu comecei a ler muito, estudar, e aí eu descobri um cara que ele falou assim pra mim, falou, Gabriel, você pode ter os dois, você não precisa escolher um ou outro. Você não precisa ter essa coisa de limitação, achar que você faz isso. Porque meu pai é um cara que teve uma vida muito simples. Então, para ele, assim, ele falava, Gabriel, ou você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você pode fazer os dois. O pai não tem condições, não tem como. E na minha cabeça ficava aquela coisa, não, eu tenho que fazer um outro. E quando eu me desbloqueei, eu entendi que eu podia ter os dois, eu poderia realmente ser empreendedor. E tá ligado à aviação, cara, aquilo foi libertador. Aquilo para mim foi uma realização. Eu falei, cara, eu posso fazer... Com quantos anos você virou a chave? Eu comecei a empreender, o primeiro negócio que eu tive tinha 16 anos. Eu até esses dias eu criei um banner para uma loja de informática do lado de casa. Eu peguei a lista telefônica amarela, aquela listinha amarela, lembra? Até dessa época também, da listinha. Lista telefônica, páginas amarelas. Páginas amarelas. Eu lembro que eu peguei uma loja de informática e eu liguei para ela. Eu falei, o Cláudio, eu falei pro Cláudio, Cláudio, moro aqui do lado da tua loja e eu quero conversar contigo porque eu quero te oferecer um serviço de marketing. Já com 16 anos já liguei, eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro, porque com 16 anos eu queria começar a construir minha independência, eu queria começar a ter dinheiro, eu queria poder sair, pagar minhas coisas. E aí eu lembro que, cara, esse cara aceitou e ele me pagou. Quando ele me pagou, virou minha chave. Eu não preciso trabalhar para os outros. Eu posso correr atrás e ser o senhor do meu destino e estipular o quanto eu vou ganhar. Porque eu lembro que eu falei para ele, eu quero tanto. Exatamente. Olha lá, vamos lá, marca isso, anota isso. Eu vou ser o senhor do meu destino. Não preciso 100% trabalhar para os outros. Isso. E quando eu falei para ele, eu falei, metade do salário mínimo eu lembro, que eu ofereci meu serviço. E era um serviço que eu ia demorar 2 dias para terminar. Eu falei, cara, eu posso ganhar metade de um salário mínimo trabalhando 2 dias, porque eu ia fazer várias artes para ele, eu ia fazer um site.
Falei, cara, eu posso fazer um serviço desse. Eu aprendi tudo online. Aprendi tudo sozinho. Essa desculpa da galera, não tenho condições de pagar curso. Cara, a internet tem todo o conhecimento que você precisa. Tem tudo, tem tudo. Eu Só aprendi que o bacana é a gente fazer uma pausa aqui, Gabs, enquanto você toma e molha o bico aí. A internet tem tudo, só que tá solto. Eu preciso ser um garimpeiro, eu preciso garimpar as coisas na internet. Esses cursos que as pessoas vendem aí por 4, 5, 6 mil, se você tiver paciência aí no canal do YouTube do cara, você vai ter todo o mesmo conhecimento, só que ele está fragmentado. Você tem que ter inteligência de compilar e organizar. Perfeito. Isso que você colocou, inclusive, assim, hoje eu sou muito mais a favor de ter uma pessoa que já compilou e organizou e falar com ela direto do que eu querer ficar buscando, porque eu entendi que, assim, hoje tem muitas pessoas que podem te ajudar. Você pode chegar para uma pessoa que é especialista de uma área e ela vai reunir as informações e entregar tudo compilado. Eu demorei 6 anos para descobrir, por exemplo, como fazer um site bacana que se eu tivesse um mentor, uma pessoa que me ajudasse, poderia ter demorado 1 ano. Que, na verdade, hoje em dia, a gente chama isso de queimar expertise, queimar tempo. Porque o tempo, você entendeu em algum momento que o tempo vale mais. Isso, exatamente. E quando virou essa chave, para mim, aproveitando esse ponto do empreendedorismo, que virou essa chave com 16 anos, nunca mais eu consegui trabalhar para os outros sem olhar de novo para empreender. Só que, Scott, uma coisa muito interessante nessa história. Eu tive que voltar algumas vezes atrás para trabalhar para os outros para conseguir manter a minha realidade. Então, assim, eu não consegui ficar vivendo empreendendo. Eu larguei, de fato, a carteira assinada foi com 22 para 23 anos. Eu tive que ficar entre trabalhar para os outros e voltar para trabalhar sozinho. Levar as duas coisas em paralelo, que é o que eu fiz na minha vida inteira também. Eu fiz na minha vida inteira isso. Eu estou há 5 anos trabalhando 100% só para mim. Mas eu estou com 46 anos. Outros meus 30 e poucos anos, eu trabalhava para os outros e construindo a minha empresa ao mesmo tempo. Exato, isso que é o mais importante, entendeu? Porque muita gente, assim, às vezes quer largar tudo, vou largar tudo para empreender. Cara, a gente tem que ser muito inteligente, eu acho que analisar o momento que a gente está vivendo. E eu sempre fui tendo essa clareza, eu sou muito grato ao divino, muito grato a Deus por eu poder sempre ter essa clareza de entender que às vezes eu tinha que voltar a ser garçom, eu voltei a ser caixa de lanchonete. Teve alguns momentos que mesmo como empreendedor, eu tive que ter a humildade de falar, não, eu agora preciso de dinheiro, então eu vou trabalhar como caixa de uma lanchonete de madrugada. Na verdade, é a pirâmide de Maslow, né? Primeiro as necessidades básicas, eu preciso dormir, comer, depois eu começo a dar pastinhas, eu começo a voar mais alto, né? Exato, eu tive que vários momentos da minha vida ir dando essas, regredindo, inclusive para poder ter condições de pagar. E conta pra gente, na aviação especificamente, qual foi o seu primeiro negócio? O que você empreendeu na aviação? Legal. Primeira coisa, da onde veio, aonde você enxergou um nicho? Cara, isso é muito interessante porque isso começou, a primeira faculdade que eu fiz na minha vida, eu criei o primeiro negócio relacionado à aviação. Vamos ver não sei se você imagina o que deve ser, mas eu acho que muita gente aí não enxergou essa oportunidade ainda nas suas faculdades. Eu vou dar uma dica agora. Vamos lá, vamos fazer uma enquete aqui. Vamos perguntar pro pessoal aqui. O que na sua faculdade você pode tirar de negócio para virar um empreendedor? Cara, quem está empreendendo aqui. Ó, enquanto isso, não fala não, peraí. Tá, segura aí, galera, tem 50 pessoas só aqui. Vamos chamar mais gente. Por favor, pessoal. Clica no aviãozinho, chama mais 3 cada um. Vamos bater. Eu tô querendo dar esse manual sem pergunta de RH desde segunda-feira. Não custa nada. Isso aí, Ale, compartilhou com a rede. Vamos lá. Eu vou compartilhar com mais gente aqui agora também. Gabs, compartilha aí e conta pra gente. Galera, a live tá legal? Vocês estão se vendo aí um pouquinho no Gabriel? Descarrega o coraçãozinho aí. Por favor, fale com cada personagem tem uma história diferente. Por isso que nós vamos ter 25 histórias de sucesso. Exatamente. Você não sabe o que está acontecendo, Gabs? Já tem uma lista aqui com mais 10 pessoas para entrevistar depois. Caraca. Tem mais 10 pessoas aqui que eu lembrei. Que legal. Eu preciso chamar. Então não vai acabar essa brincadeira de 25 entrevistas. Depois do coronavírus vai continuar. Incrível, incrível. E é isso que a gente tem que fazer, compartilhar. E eu tô aqui para isso, pessoal, de verdade. O que vocês quiserem de dúvida. O Silas, muito bem-vindo. O Silas é nosso aluno, amigão, empresário. Esse cara aqui tem uma história de sucesso, superação também. Vamos lá, vamos entrevistar ele também. Vamos entrevistar, vamos conversar. Exato. O que você fez na faculdade que você teve um start aí? O que aconteceu? Então, legal. O que eu percebi? Eu percebi que eu precisava gerar uma renda e eu falei, cara, como que eu vou ganhar dinheiro aqui com esses meus colegas? Como é que eu vou vender algo que eles precisam? E eu percebi que o pessoal queria fazer as camisetas e jaquetas para o curso. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou criar um layout. Eu já era um cara que mexia com design, já mexia com isso. Eu criei um design de uma arte para camisetas e jaquetas.
Então, eu lembro que durante 2 anos, Foi em cara, 2015, não foi? 2015? a primeira foi em 2012, é que foi outra faculdade. Eu mudei de Ah, tá. faculdade. Eu comecei Ah, numa legal. faculdade, depois eu fui para outra. Foi de 2013 para 2014. Aí eu vendia jaquetas, vendia camisetas. Então, assim, o meu foco foi criar um uniforme pro curso. Que show, Pega, que show, pega que o teu show. curso. Ah, você faz curso na PUC. Cria um uniforme pra galera. Tem mochila, dá pra fazer camiseta, dá pra fazer muitas Garrafinha, roupas. Garrafinha, squeeze. squeeze. Então, cara, quando eu vi isso, eu falei assim, cara, eu vou dizer pra você, Scott, aí foi a minha virada de empreender pra aviação. Eu falei, eu consigo atender as necessidades daqueles meus colegas que estão na sala de aula fazendo curso para ser piloto. Eu não preciso. Legal. Eu preciso fazer o quê? Focar em resolver o problema deles, as dificuldades deles. Exatamente. O que o Exatamente. empreendedor tem que fazer? Achar dificuldades, problemas e resolver. Exatamente. O segredo de um bom empreendedor é resolver problema, é acabar Isso, com a dor. Acabar com a dor. Beleza. Aí, exatamente. aí, aí, aí você trocou de faculdade. Troquei, porque o que acontece? Olha como as coisas são presentes, né? Não sei como é que é a fé de cada um que está aqui, mas o meu coração ele ardia com uma vontade de voar, mas não tinha condições. E de repente, cara, um curso aqui de Curitiba conseguiu financiamento pelo FIES. Então o FIES ele abriu vagas para essa universidade para poder financiar as horas de Foi a voo primeira vez que aconteceu no na Brasil. história do Brasil. E eu lembro que, cara, foi um ano depois que eu comecei a estudar aviação. Então, aquilo foi um presente para mim. Ali, eu tive mais uma aprovação, assim, um presente de fé na minha vida de Gabriel. Eu estou com você. Esse Deus, que é a tua família. Porque eu era um cara bem ateu. Sincero, vou abrir o coração aqui pro pessoal. Eu era um cara bem ateu, Scott, nessa época. E era um cara que não acreditava muito. E eu comecei a ter provas. Quando eu comecei a fazer muitas coisas na minha vida. Que legal. Cara, eu comecei a ganhar Legal. presentes. Pra você ter uma ideia, são 150 horas de voo que eu fui financiado pelo governo. Isso é uma coisa histórica. Isso é Não uma coisa existe. que não existe. Hoje nem é possível fazer isso mais. E bem E na aí, minha. aí você começou a fazer suas horinhas de voo. Vamos lá. Me conta como Isso. foi quando você sentou na máquina, porque você estava acostumado com o videogame. Estava tudo na Sim. sua cabeça. Como é que foi quando você sentou na máquina, num aviãozinho pequenininho a primeira vez? Como que você sentiu, cara? Cara, vou ser bem franco. Foi um pouco assustador, porque eu estava acostumado a voar com uma máquina gigantesca. De repente eu estava ali num quadradinho com um cara colado em mim, que não tinha nem espaço para abrir o braço e ficar com o bracinho apertado. E aí eu olhava aquele motorzinho ali na frente, eu falava, cara, esse negócio é de 1980, tô aqui eu e ele, a gente tá decolando em cima de umas casas aqui no Tipo assim, Bacaxiri. no videogame não cai essa porra. Agora se cair é É, beleza, mas né? eu falei, cara, agora o negócio ficou sério. A minha primeira sensação foi de uma responsabilidade muito grande. Ali eu senti, cara, eu falei, cara, isso aqui realmente é algo muito sério. Por isso tem que ser seguido procedimentos, tem tanto protocolo. Então foi uma sensação libertadora, foi uma sensação muito Que boa de legal. realização, ao mesmo tempo encarando a grande responsabilidade que a aviação traz. Então Legal, legal, legal. essa mistura e foi uma sensação única que eu Onde vou que você dizer, tá? No seu nunca. grau de formação de piloto, você tá onde hoje? Tá no PC checado já? Como é que você tá? Tô checando o PC e vou começar a instrutor de voo agora. Vou começar a instrutor de voo. Legal, legal, Quero legal. começar os E próximos você, meses e aí. você, além do lado empreendedor, que é o que a gente vai agora caminhar, nós estamos com 22 minutos de live. Galera, 50 pessoas, chama a galera aí. A gente agora, você pretende sim ser comandante de linha aérea, certo? Vou ser bem franco, o meu sonho hoje é melhorar a aviação para o Brasil e para os pilotos. O meu objetivo primário no meu coração hoje, eu descobri que a minha missão é, através do empreendedorismo, melhorar a educação para a aviação, melhorar a aviação executiva no Brasil e Teu poder fazer propósito. meu Teu propósito. propósito. Quando eu Ontem eu assisti Pode- uma live de um cara fudido, cara. Ontem a live de Jacob Petri, junto Sim, com conheço. Joel J. E ele estava falando sobre isso, cara. Quando você descobre seu propósito, ninguém mais tem na sua frente, cara. Você não enxerga mais problema nenhum, dificuldade nenhuma. Totalmente. Você acorda e dorme, come, pensando nesse propósito. Que legal. Você tem um lado piloto que você vai se formar até para poder ficar Vou. pronto para um plano B, mas o seu Isso propósito hoje é melhorar a aviação. E combina muito é, comigo, Gabi. Por isso que a gente se dá bem, porque o meu propósito também é levar um processo educacional onde eu tenha melhores profissionais atendendo os brasileiros e os estrangeiros como um total. todo. Show. Quando eu fui para os Estados Unidos e eu vi o tamanho do mercado lá, eu vi a qualidade dos aeroportos, eu vi a estrutura, eu vi o quantos aviões tem lá, eu vi o quanto que aquele país evoluiu graças à aviação. Eu falei, cara, o Brasil merece isso ou melhor. E eu senti assim, cara, eu falei, cara, eu preciso ser um cara
que vou ajudar o Brasil a chegar nesse padrão de aviação. Porque eu acho que, de verdade, se todo mundo quiser voar, e eu digo para cada um que está aqui, cada um é importante da sua maneira. Por quê? Porque eu pensei, cara, se eu for um cara que eu quero voar, talvez eu não consiga contribuir com essa minha missão. E eu encaro que eu tenho um chamado em relação a isso, em relação à aviação. Porque se eu tenho a paixão pela aviação e por empreender, é porque a minha missão está relacionada a essas duas coisas. Então pronto, não necessariamente tem que ser o piloto para mudar a realização do teu propósito. Exato. Isso hoje. Conta mais. Aí você estava lá, vendeu jaqueta, vendeu camiseta, trocou de faculdade, pegou a bolsa, continuou a formação. Aí você falou, pô, mas espera aí, isso ainda é muito pequeno, o que mais que eu posso criar? Perfeito. Eu comecei a ver, eu falei assim, pô, jaqueta o cara compra, não compra mais depois. Porque o cara comprou uma vez a jaqueta e as turmas vão abrindo limitado. Eu vendi para todas as turmas da faculdade. Entrava uma turma nova, entrava lá na sala e vendia. Então chegou uma hora que acabou meus clientes. Porque o meu produto era para quê? Era para os alunos daquela faculdade. Eu não conseguia atender outro mercado. Eu falei, eu preciso criar agora um produto que eu não atenda só o meu mercado local. Você tem a tua... Pega um supermercado que atende a região. Eu falei, eu preciso criar agora um supermercado que consiga atender uma cidade, que consiga atender um estado. E aí eu descobri que existia uma demanda na parte de CMA, Certificado Médico Aeronáutico. Eu percebi Foi bem quando teve a transição, né? Que o Hospital da Aeronáutica estava largando mão, né, de fazer os exames de saúde, né? Foi até um pouco antes, na verdade. Foi assim, eu peguei a fase que os militares ainda estavam operando, porque o meu modelo de negócio dependia dos militares para funcionar. Até eu vou explicar, para o pessoal entender qual que foi a minha sacada. Eu descobri que tinha as clínicas particulares que cobravam muito caro. Só tinha uma aqui em Curitiba que era um valor que não tinha condições. Para a realidade dos meus colegas, para a realidade do mercado que eu estava querendo atender. E aí eu descobri que o Hospital da Aeronáutica, ele era muito bom o preço. Só que o serviço, cara, deixava muito a desejar, porque eles não conseguiam oferecer toda a estrutura de uma clínica particular. O que eu falei? Eu vou ser Isso, eles não tinham estrutura. Eu vou ser um despachante, o que eu vou fazer? Eu vou pegar quem quer fazer CMA, eu parcelo para o cara em 12 vezes, eu marco todas as consultas com os médicos, porque os alunos precisavam fazer consultas externas. Eles precisavam levar para o Sindacta 4 exames diferentes. Eu falei, eu vou fazer a parceria com os médicos, eu negocio um valor, negocio um preço, eu parcelo para esses pilotos, eu atendo eles, eu marco lá na aeronáutica para eles, eu pago a guia, eu faço toda a facilitação do processo. Você fez todo o trâmite burocrático que perde tempo e aí simplesmente você ganhou um valor em cima disso. Isso, perfeito. Eu falei, eu vou facilitar a vida do piloto, vou resolver o problema dele e do comissário, ou os alunos, e vou resolver o problema do Sindacta que não consegue fazer isso. E pronto, criamos um negócio. Eu tenho certeza que você começou a fazer isso, mas logo, logo você já teve que ajudar alguém, pegar alguém para te ajudar. Então você já foi um empreendedor que gerou um emprego, gerou uma oportunidade. Já. Eu tive que fazer isso. Quando eu comecei a ver que a gente começou a crescer, eu tive que colocar mais pessoas na nossa estrutura para conseguir atender essa demanda. Foi um negócio que mudou a minha vida. Legal. A Pilot Foi aquela casinha que eu conhecia, onde a gente fez o primeiro curso? Primeira casinha. Foi nessa época, em 2015, que eu conheci o Gabriel. O Gabriel me ligou e falou, Scott, vamos marcar um curso aqui em Curitiba. Eu nunca tinha ido para Curitiba, eu só ficava em São Paulo. E aí a gente fez o nosso primeiro curso lá com 5 alunos, lembra? 5 alunos, caramba, é verdade. Na sua salinha de reunião. Foi incrível, foi incrível. E ali eu descobri mais algo que me tocou muito. Quando eu vi o processo que o Scott começou a fazer nas pessoas, falei, cara, essa transformação de vidas, a educação, ela transforma vidas. E quando eu vi o teu processo, cara, aquilo me deu uma... Eu vou até revelar para você aqui agora. Você foi o primeiro cara que me cutucou em relação à educação para a aviação. Que show, porque quando eu vi o teu treinamento, cara, eu falei assim, cara, olha que poder. Em 2 dias, o Scott conseguiu tocar vidas, conseguiu mudar destinos e mudar histórias. E a educação, ela muda vidas, muda destino e muda histórias. Eu falei, cara, eu preciso entender mais como funciona isso. Porque o meu trabalho era uma vez por ano. Era assim, eu fazia o CMA, depois de 1 ano, o cara voltava para falar comigo. Mas com a educação você consegue ter um acompanhamento diário, semanal, mensal. Com certeza. E ali você me deu uma picadinha de educação, cara. Eu falei, cara, eu preciso... Aí começou a mexer comigo. Aí até tem a outra parte da história que daí começa a vir a educação. Não sei se você quer que eu já... Pode entrar nela já, que agora a gente já está caminhando aí para os últimos 10 minutos da entrevista aí. Quando você viu que a galera tinha dificuldade na educação, exclusivamente num segmento que também era muito falho, que foi o... inglês. Yes. Beleza, conta pra gente. Aí abriu outro negócio.
Ó, aí ó que interessante. Olha como o primeiro negócio puxa o segundo que puxa o terceiro. Porque aí, quando eu vi, teve uma pessoa na minha vida muito importante, que ela chegou lá para fazer um CMA. E ela falou para mim, não tenho condições de pagar o CMA. Ela falou, tô sem dinheiro. Eu voltei agora de fora do Brasil e eu não consigo pagar o CMA. Ela falou, mas eu sei dar aula de inglês. Eu falei, pô, então é o seguinte, peraí, eu já tava com aquela sensaçãozinha de, pô, preciso resolver o problema da educação para aviação. Ela chegou para mim e falou que precisava fazer o CMA e estava sem condições. Eu falei, você topa dar umas aulas e Pergunta. aí, permuta, o teu CMA daí você faz na faixa, só que eu preciso que você dê uma aulinha aí de um mês pra gente, você consegue dar? Sim, topou. Quando ela topou, eu comecei a chamar as pessoas. Eu falei, cara, o que você acha de uma aula de inglês para comissários? Você faria uma aula experimental sem custo? Chamei um, chamei outro, fui chamando os próprios clientes que já eram da Pilot Med. E aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam ficando felizes. Elas estavam, pô, Gabi, eu nunca tive uma aula assim, cara, que legal, muito interativa. O método é totalmente diferente. Eu falei, pô, peraí, vamos criar então um segmento em inglês específicos para comissários, inglês específicos para pilotos. Então vamos atender essa demanda, como a própria Cris colocou ali, vamos suprir a demanda, exatamente. Exatamente, exatamente. E aí, cara, ali eu descobri a minha paixão, porque assim, eu já gostava muito de inglês também, porque graças ao simulador, eu fui treinando meu inglês, eu sempre via muitos filmes em inglês. Falei, cara, eu gosto do inglês. Eu preciso, aviação, você precisa do inglês. Eu preciso criar mais um produto aqui, porque eu comecei a perceber que só o CMA não estava conseguindo atender nossa demanda que a gente precisava de como empresa. Falei, eu preciso criar um produto que resolva um problema que as pessoas têm. E aí surgiu o inglês específico para aviação. E ali foi um marco histórico na nossa empresa Aí também. nasceu a Fly Academy. Fly Academy. Aí a Fly Academy E começou. já tinha a Pilot Med, a Fly Academy, aí começa a criar empresas. Ó que engraçado, porque na verdade era assim, ó, era Pilot Med Academy. Aí virou Fly English. Aí a gente separou da Fly English a Fly Academy, porque a gente foi entendendo o quê? A gente primeiro queria não criar outra empresa. A gente falou, não, vamos criar um segmento dentro. Não, a gente falou, não faz sentido. Porque uma coisa é medicina, outra coisa é educação. Aí a gente separou. Aí a Fly English era muito focada em inglês para todas as áreas. Então a gente atendia não só pilotos, mas algumas pessoas que pediam. E aí a Fly Academy virou segmentado, só para aviação. Então a gente foi, no decorrer do tempo, cara, por isso que eu brinco para as pessoas, eu falo assim, eu tenho maioridade empreendedor. Por que eu falo isso para as pessoas? Porque eu criei já 18 negócios, e lógico que eu fechei vários, mas esses 18 negócios foram aprendizados. Eu fui criando, puta, não, essa empresa não funciona desse jeito. Vamos Você fechar, não tem vamos que ter criar outra. medo de quebrar. Não, Quebrar faz parte não, do processo. Quebrar faz não, parte do cara. processo. Eu já quebrei algumas vezes. Quebrar faz parte do processo. Faz parte. A gente foi criando vários negócios e testando. Ah, não, essa empresa não dá certo, fecha, abre outra, vamos reinventar, vamos criar um modelo. Por quê? O que acontece? As pessoas demoram muito para agir, é antes feito do que perfeito. Se você quiser criar um modelo perfeito, você nunca vai sair do lugar. Ah, não, mas é que... também aquela pessoa que, não, eu vou estudar mais, peraí que eu vou fazer mais um curso, e mais um curso, e mais um curso, e ela não age. Poder da ação, vamos lá, mete a mão. Sai fazendo. Eu aprendi isso muito com o comandante Rolim. A TAM, quando começou a crescer, na época que eu entrei lá de 96 até 2009, os primeiros 6 anos que eu tive lá, o comandante Rolim pegava um funcionário e falava, ó, entra nesse avião aqui e você tem 30 dias para abrir a base lá na cidade tal. E se vira, meu amigo, vamos lá que eu tô vendendo passagem já, daqui 30 dias eu tô pousando com o avião aí. Eu aprendi muito isso com o comandante Rolim. Sai fazendo. A Melhorando Pessoas também nasceu muito assim. Sai fazendo, depois conserta. Exato. Mas, principalmente, dando atendimento com responsabilidade, com ética e com honestidade. Porque quando o teu cliente percebe que você fez alguma coisa errada, que você errou, mas se você é honesto e assume, ele continua do teu lado. Total. Agora, quando ele vê que você está agindo de má fé, ele some. Por isso que, graças a Deus também, ao bom Pai, eu estou há 12 anos nesse mercado. Você sabe que não é um mercado tão fácil, né? Não. Quantos outros já apareceram por aí e eu estou há 12 anos firme e forte aqui. Totalmente. Isso que o Scott falou, concordo 100%. Você tem que não só ser o cara fazedor, você tem que equilibrar a estratégia com a ação. O que eu falo para as pessoas? É mais importante o ar ou a água? Cara, se eu tirar o ar de você, você morre. Se eu tirar a água, você morre também. Então você tem que ter estratégia e ação. Tem que equilibrar os dois. Então você tem que dar atenção para as demandas do seu cliente, entender o que ele precisa, ser muito responsável, mas agir. Porque, na verdade, é na ação que você vai aprender. E o comandante Rolim tem uma história incrível. Eu mesmo já li o livro dele. Cara, é um cara assim que realmente ele saiu do zero. Eu acho muito legal, porque na biografia dele, eu me vejo dentro da biografia dele. Tem um pedaço específico da biografia dele que eu tô lá dentro.
Então, é legal a gente trabalhar com aviação, com pessoas que vivem aviação, que viveram aviação. E Gabs, hoje você tem quantos anos? 27, você falou, Hoje eu né? tô com 27 anos, perfeito. 27 anos, você tá administrando quantas empresas hoje? Hoje nós temos 10 negócios distintos, que não são negócios que só eu administro, tem outros sócios. Alguns eu tenho participação de investidor, outros eu tenho participação de fundador. Cada negócio tem uma história. Mas o que eu aprendi, Scott, é dividir para multiplicar. Eu poderia ser um cara que eu poderia ficar focado só em um, dois negócios e ser uma... Isso, abraçar. Falar, não, isso é meu. O que eu preferi fazer? Dividir. Então, às vezes eu chego para uma pessoa que eu conheço, eu vejo que a pessoa tem vontade de empreender, ela quer uma ajuda minha. Pô, Gabriel, eu quero que você me explique os caminhos das pedras. Eu falo, vamos junto. Vamos dividir esse negócio, eu vou te ensinando, vou te explicando, a gente vai aprendendo o processo junto, a gente vai crescer junto. E graças a isso, eu fui construindo vários negócios. Porque eu sempre tive esse espírito de dividir. Mesmo que dividir, às vezes custa. Às vezes não é, nem sempre você acerta. Às vezes você erra. Só que você às vezes divide com pessoas erradas e você só descobre depois que dividiu. Perfeito. E uma frase que eu tenho até aqui no escritório, tem um quadro aqui. Se você tem medo de errar, você já errou. Exatamente, exatamente. Então, olha isso, pessoal. Vamos levar isso para o nosso mundo de seleção. Se você tem medo de seleção, você já reprovou. Olha isso, eu vou pegar essa frase. Se você tem medo do processo seletivo, você já reprovou. Olha isso, grava isso. Vou repetir de novo. Se você tem medo de reprovar na seleção, você já reprovou. Perfeito, é isso aí. Eu sempre tive essa clareza, porque uma coisa que meu pai me ensinou, meu pai é uma pessoa simples, humilde, um funcionário público que teve 15 irmãos, enfrentou muita dificuldade, passou fome na infância, e ele é um cara muito sábio, que poucas frases sábias ele falava. Uma coisa que ele sempre falou para mim, Gabriel, a única coisa que não tem solução é a morte. Todo o restante, filho, você resolve. Parabéns, cara. Parabéns, parabéns. Isso que meu pai falou mudou minha vida, porque eu sempre tive clareza que eu nunca ia ter nenhum problema que não fosse resolvível. Ou seja, não tem limites. A gente não tem limite. Com fé, com saúde, a gente não tem limite. Exato. E se o problema não tem solução, já está resolvido. Ah, isso tem solução, resolveu. Acabou. Bola pra frente, começa de novo. Isso. Então, por essa falta de medo e por essa vontade sempre de fazer, eu fui realmente fazendo, tropeçando, errando e aprendendo e amadurecendo. Então, eu acho que a experiência está muito ligada ao quanto você erra, não quanto você acerta. Então, a gente fala, cara... É na jornada que eu alcanço sucesso, não é no destino. Perfeito. E as pessoas têm que... E uma coisa que eu entendo, se você quer ser uma pessoa, eu quero ser uma pessoa que eu ganho 10 mil. Eu quero ter 10 mil na minha conta. Seja uma pessoa que pensa como uma pessoa que ganha 10 mil. Já tenha esse pensamento, essa sensação. Já tenha esse mindset, as formas de você falar, as palavras, a ande com pessoas, busque pessoas, modele em pessoas que já ganham esses 10 mil. Isso. Senão, ontem eu ouvi uma frase, você está no fundo do poço, você sai do fundo do poço, mas o poço não sai de você. Né? Exato. Inclusive, queria aproveitar aqui para recomendar, eu sei que essa live talvez não vai fazer sentido para quem ouvir isso, recomendar esse documentário que tem no Netflix do Poço, apesar de ser bem pesado, ele faz a gente fazer uma grande reflexão na vida da gente como um todo. Em que momento que eu estou nessa cadeia, né? Gabs, para a gente encerrar, conta para a gente essa seu último motivação aí, que você como jovem empreendedor vai montar uma equipe aí de outros jovens empreendedores aí. Legal, a gente está fazendo, basicamente, eu tenho um projeto social, hoje eu estou envolvido em alguns negócios, então a gente está com alguns projetos que eu vou juntar pessoas, mas uma coisa que eu tenho muito clara, que eu quero até compartilhar com todo mundo, que eu acho que faz sentido com o que a gente está fazendo. Não importa a tua condição agora, não importa o dinheiro que você não tem, não importa a história da tua família, não importa nada disso, porque quando eu vou juntar um time, são 3 coisas que eu me preocupo, e é isso que eu estou fazendo agora. A vontade que a pessoa tem de vencer na vida, a integridade e honestidade dela. Então você tem que ser uma pessoa íntegra e honesta. E você tem que ser uma pessoa que é ensinável, vontade de aprender. São essas 3 coisas que você precisa ter para você ter sucesso. Então eu tô juntando... Pessoal, vamos lá, repete de novo. Primeiro, caráter, integridade, determinação, ter vontade de crescer na vida. Para aprender. E abertura para empreender. Exatamente. Se você tiver essas 3 coisas, você pode construir tudo que você quiser na sua vida. Isso pode ser um negócio milionário, isso pode ser uma carreira fantástica, isso pode ser uma família incrível. Então, assim, o que a gente está fazendo agora? A gente tá juntando pessoas com essas 3 coisas. Então, hoje eu tenho um projeto social junto com o Janguier Diniz.
que é o Instituto Êxito. O Janguier Diniz é um dos homens mais poderosos do Brasil, mas antes No dele ramo da ter dinheiro, educação. do ramo da educação, ele é dono do terceiro maior grupo educacional. Antes dele ter dinheiro, uma coisa que eu aprendi com ele, eu aprendi com 2 bilionários que eu levei uma porrada e eu quero compartilhar com vocês. 2 ensinamentos. Que Olha lá, você... galera, pra gente caminhar pro final, olha aí, 2 bilionários. Bilionários que são uma coisa pro Gabriel. Eu cheguei a Clemilda Tomé. Eu cheguei na frente dela e eu lembro que eu fiquei com ela é uma das mulheres mais ricas do Brasil. Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, eu fiquei com uma cara de admiração assim. Ela falou: por que você tá olhando assim pra mim? Eu sou igual a você. Na verdade, você pode ser maior do que eu. Na verdade, o que eu tenho é o que eu sou. Eu tenho uma parte espiritual muito evoluída. Só que você tem a capacidade de ser muito maior do que eu. Inclusive, eu quero que você seja maior do que eu. Porque se eu passei pelo que eu passei, todo mundo pode ser melhor do que eu. E quando ela me deu essa lição e ela me mostrou que uma pessoa que é bilionária, pessoal, não é diferente da gente. Ela é igual. Igualzinho. Ela é igual. Pega igualzinho. O coronavírus igualzinho, né? Pega o coronavírus igualzinho. Então, se você acha que tem alguém que é maior que você, melhor que você, e você se acha inferior por isso, essa foi a primeira lição. Nós somos iguais a todo mundo. Ninguém é acima da gente. Cada um tem a sua história e cada um tem que respeitar o seu propósito. E quanto maior eu fico, mais humilde eu tenho que ser. Eu aprendi isso ontem também na live. Quanto maior eu fico, mais humilde eu tenho que ser. E esse foi o segundo. Qual foi a segunda? Esse foi o segundo, quando o Janguier Diniz. O Janguier Diniz, o cara mestre da educação no Brasil, um cara que tem uma história de engraxate de 18 anos até bilionário hoje em dia. Eu aprendi a humildade. Cara, o que é um cara entrar numa sala, a gente tinha uma reunião, e essa sala tinha umas 30, 40 pessoas. Ele entrou nessa sala, ele cumprimentou um por um, olhando no olho e demonstrando gratidão. Eu tive a grata honra de conhecer o Janguier Diniz quando eu fui convidado a fazer um congresso de aviação lá em Recife, e ele era ainda é, né, na verdade, o mentor maior do Grupo Ser, e a gente Perfeito. Eu te conheci, conversei com ele lá, um cara fantástico mesmo. A humildade, aí eu aprendi sobre humildade, que não é sobre o quanto você tem. Você pode ser uma pessoa que às vezes você tem muito pouco e você é muito arrogante com os outros, você se acha superior. Mas, cara, um cara que tem o que ele tem, conquistou o que ele conquistou, tem a humildade de fazer o que ele fez, olhar no olho, conversar comigo, ser um cara acessível, um cara que eu tenho acesso hoje direto no WhatsApp, eu consigo conversar. Cara, isso demonstrou pra mim a nobreza da humildade e que realmente a gente tem que ser muito humilde para crescer. Se nós não formos humildes, nós não crescemos. E aquilo foi uma lição moral para mim, que a gente precisa ser muito mais humilde. A gente tem que colocar, a gente tem que servir os outros. Nós estamos aqui realmente, eu e o Scott, para servir a vocês. E nós estamos à disposição. Hoje eu posso falar que somos 2 empresas que estamos aqui para servir através dos nossos conhecimentos, servir todo mundo. Gabs, para a gente encerrar 40 minutos de live, foi fantástica essa entrevista. Deixa uma mensagem para a galera final aí, fala um pouquinho dos seus contatos, depois eu vou colocar lá no canal do YouTube também. Tá. Mas deixa uma mensagem final para a galera aí, dizendo que com 27 anos dá para alcançar o que quiser, e com 50 anos e com 100 anos. Sim. Pessoal, eu vou dizer para vocês que do meu coração, eu sou um cara que eu vim de uma família humilde. Até os meus 20 anos, eu dividia quarto com a minha irmã, porque minha família não tinha condições de dar um quarto para cada um. E eu escolhi ser uma pessoa que iria construir a história da minha vida e da minha família. Eu escolhi que eu ia mudar para sempre. Eu tomei uma decisão. É nos momentos de decisão que você vai mudar a tua vida. Eu não aceitava mais viver uma vida limitada e com poucas condições. Eu decidi que a partir dali eu começar a construir uma nova realidade para minha família. Então são nos momentos que você decide, é que você traça o seu destino. É nesses momentos, pessoal. Então, de coração, decidam o que vocês querem para a vida de vocês. E não importa o que vocês têm ou o que vocês não têm hoje. Importa o que vocês fazem com o que vocês têm. Saibam fazer do limão uma limonada. De coração. É isso que vai fazer vocês conquistarem tudo o que vocês querem. Começamos assim e finalizamos assim. Cara, maravilha, exatamente. Maravilha. Eterna gratidão por você, meu irmão. Mais gratidão. um brother ao longo dessa minha caminhada aí. Vamos fazer mais coisa. Logo, logo a gente vai estar soltinho de casa. Vamos poder voltar aí. A gente marca uma turma. E conte comigo, vamos junto. Gratidão, vamos junto. Tem muita coisa para construir nessa educação aí da aviação brasileira. Gratidão. O nosso legado já está sendo construído dia a dia, tenho certeza. Gratidão. Eu agradeço muito a todo mundo. Compartilha essa live com todo mundo. Daqui a pouquinho já está lá no canal do YouTube também. Compartilha com todo mundo, porque são essas histórias inspiradoras que vai fazer você alavancar ainda mais a tua vontade. Gabs, gratidão. Gratidão. Para todos os seus empreendimentos. Gratidão, irmão, e gratidão a todo mundo que participou. Tamo junto, contem comigo aí. Podem mandar mensagem. Valeu, galera. Valeu. Encerrando aqui, Capitão Gabriel.
Tamo junto, irmão. Gratidão por tudo. Vamos junto. Valeu, um abraço. Até a Abração. próxima. Amanhã Tá. tem Humberto Alexandre, hein? Amanhã Bora. tem Humberto Alexandre. Assiste a história desse cara, que ele também é irmãozão. E a história dele também é de tirar o chapéu. Incrível. Vamos assistir. Tamo junto.